Olá, pessoal. Boa noite. Nós vamos iniciar, né, a nossa disciplina de anatomia. E hoje nós vamos iniciar um pouquinho com a introdução à anatomia, certo? Essa aula eu vou dar no domingo, então acompanhe junto comigo, tá bom? Então, gente, o que é anatomia? Primeiramente, né? A anatomia é o estudo interno, né? O estudo interno, né? A dissecação das coisas, né? Então, a gente estuda anatomia, são as partes de algo, certo? Então, todo órgão, todo tecido tem partes, né? E nós vamos estudar as partes. Então, levando para o lado da odontologia, nós vamos estudar as partes do dente, as partes da boca, certo? Porque o nome da nossa disciplina é Anatomia e Fisiologia Bucal, certo? Então, a gente vai estudar primeiro o sistema ósseo do nosso crânio, certo? Que é o quê? O nosso crânio é dividido em dois tipos de grupos de ossos. A gente tem os ossos do víscero-crânio e do neurocrânio, certo? Então, os ossos do crânio é o parietal, certo? Temporal, occipital, esfenoide, frontal e etmoide, certo? Então, esses aqui tem o doisinho aqui, ó, o doisinho aqui, eles são porque tem dois, tá? Eles são pares, tá? Então, vamos ver a localização desses ossos, tá? Então, aqui, ó, é o osso frontal, certo? Que é o osso da nossa testa, tá bom? Ele é um osso largo, chato, situado na parte, né, para frente e para cima, apresenta duas porções, uma vertical, a escama e uma horizontal, né, o texto da cavidade orbitais e nasais. Então, aqui, ó, onde está vermelho, é o osso frontal, certo? É aqui, esse osso aqui da nossa testa, tá? E aí, a gente tem o osso occipital, certo? O osso occipital, ele é um osso inferior, né, do nosso crânio, se localiza aqui na parte inferior, ó, esse aqui que tá verdinho. Aqui é o osso occipital, ele sozinho, sem estar interligado com nenhum outro osso, certo? Ele possui esse forame aqui, ó, essa abertura aqui em círculo se chama forame, certo? Dentro desse forame é onde passa veia, artéria, certo? Que interligam com a nossa coluna, tá certo? Aí a gente tem o osso temporal, que é aqui, ó, as têmporas, né? É um osso par, ou seja, tem um do lado e do outro, que formam as laterais do nosso crânio, certo? É um osso irregular, como vocês podem ver, ele é todo cheio de formas, né? Então, quer dizer, não tem uma forma definida, então ele tem vários ângulos, várias partes. Aí a gente tem o osso esfenoide, certo? O osso esfenoide é difícil de localizar porque ele é um osso que fica dentro do crânio, tá, gente? Ele é fácil de identificar se você pegar ele sozinho porque ele tem o formato de uma borboleta, ó, tá? Então aqui, ó, tá vendo? Parece uma borboleta, tá? Então essa parte que tá pintada de verde é o osso esfenoide, certo? A gente tem o osso parietal. Olha só como é fácil de identificar os ossos. Aqui a gente tem, ó, o osso frontal. Aqui a gente tem o occipital. Aqui embaixo a gente tem o quê? O esfenoide, certo? E aqui eu tenho o quê? O osso temporal. E aqui eu tenho o osso parietal, certo? O parietal também é um osso par, ou seja, ele tem do lado e do outro, tá? Então, gente, a gente pode observar, o que a gente pode observar, na verdade, né? Que parece um quebra-cabeça, certo? E aí, ele se interliga por suturas, certo? É como se o crânio fosse montá-lo, certo? E aí, a gente tem o osso frontal, que é o da frente, a gente tem o occipital, que é atrás, do lado e do outro, que são os ossos parietais, certo? E por dentro eu tenho o osso esfenoide, tá? Aí a gente tem o osso etmoide, certo? O osso etmoide, ele também é um osso que fica muito dentro, é difícil da gente identificar, certo? Ele é um osso único, mediano, ele é pequeno, né? Ele não é um osso par, né? Igual o parietal e o temporal, né? Ele é o que une, né? Todos. Ele é um osso muito interno, certo?
difícil de identificar, certo? Assim, olhando para o crânio, certo? Então, aqui, ó, tem uma figura de um crânio, certo? Aqui eu tenho o osso frontal, aqui eu tenho o temporal, certo? Aqui eu tenho o osso temporal, na verdade, né? Aqui eu tenho o parietal, aqui eu tenho o frontal, aqui eu tenho o osso occipital, certo? E eu tenho aqui o esfenoide e o etimoide, ó, que fica bem aqui, tá bom? Aí eu vi os ossos do crânio e agora eu vou ver os ossos que ficam na face, tá? Então, esse aqui, gente, é o osso mandibular, certo? O osso mandibular é o que dá alojamento aos dentes inferiores. Então, a mandíbula é essa parte aqui, ó, inferior, tá bom? Aqui eu tenho o osso vomer, certo? Que é aquele pauzinho que fica no nariz, falando popularmente, né? Ele é o osso central, fica bem perto do etimoide, tá? Aqui eu tenho o osso zigomático, né? Para as meninas que usam maquiagem, aquele ossinho que a gente passa o blush, né? Então, gente, ele se interliga, é muito fácil, porque o osso zigomático, ele se interliga aqui, ó, com o osso temporal, certo? Aqui a gente tem o osso maxilar, certo? Tudo isso aqui, ó, gente, é a maxila. A maxila, ela se encaixa com quem? Com a mandíbula, certo? Ela que dá o alojamento, né, pros dentes superiores, certo? Quem dá alojamento pros dentes inferiores é a mandíbula, certo? E aí eu tenho o osso palatino, certo? O osso palatino está situado atrás da cavidade nasal, né? Ele é conhecido como céu da boca, tá bom? É um osso duro, tá? Um osso duro do sistema ósseo, né? Então, por isso. E ele fica perto da maxila, tá? Ele fica bem pertinho. Ele é unido, na verdade, com a maxila, tá? Então, aqui eu posso identificar o osso palatino, ó, bem aqui nessa região, tá? Então, gente, ó, aqui eu botei um crânio, ó, virado na posição axial. Então, eu vou falar aqui pra vocês, apontar pra vocês, tá? Aqui nesse verde, eu tenho o osso maxilar, certo? Que é superior. Aqui nesse laranja, eu tenho o osso palatino. Bem aqui, ó, onde tá verdinho. Não, aqui onde tá verdinho é a maxila. Mas esse laranja que se interliga com esse, ó. Esse aqui é o osso zigomático, certo? Esse aqui é o osso, né, temporal. Esse aqui é o osso occipital. Esse aqui é o etimoide, certo? Ó, a borboletazinha, ó. Tá vendo? Esse bem aqui, bem no fundinho, é o osso etimoide, tá bom? Aqui, ó. Aqui é o palatino, ó. Aqui é o osso maxilar, certo? E aqui é o palatino, certo? Aí a gente tem o osso nasal, viu, minha gente? O osso nasal aqui nessa região, bem fácil de identificar, ele é um osso pequeno, né? Ó, o osso nasal são dois ossos pequenos e finos, que variam de tamanho e forma conforme a origem da pessoa e da sua idade, certo? Então, com o passar do tempo, a pessoa vai crescendo, claro que vai aumentando, né, o tamanho do osso. A gente tem o osso lacrimal, ele é chamado assim porque é onde descem as nossas lágrimas, né? Ele é o menor e mais frágil osso da face. Então, se eu perguntar em atividade em prova qual é o menor osso da face, é o osso lacrimal, viu, minha gente? E a gente tem uma articulação no meio disso tudo, né? Falei pra vocês dos ossos, né? Deixa eu só botar aqui uma figura aqui, só mesmo pra gente poder revisar um pouquinho. Ó, tem aqui, ó, osso frontal, viu? Aqui é o osso, ó, nasal. Aqui é o osso, ó, lacrimal, certo? Aqui é o osso zigomático. Todo esse verdinho aqui, ó, é chamado de osso maxilar.
Aqui é chamado de osso vômer, certo? Aqui é o osso esfenoide, certo? Aqui é o osso temporal, tá? Esse aqui é o parietal, esse aqui é o frontal, já falei. Aqui é o osso da maxila, certo? Aqui tem alguns, aqui o vômer, ó, gente. O vômer fica bem centralizado aqui, ó. Tá? Esse aqui é o vômer. O etimoide, gente, ele fica aqui por dentro. Esse aqui não é o etimoide, esse aqui é o vômer, tá? E aí, eu mostrei pra vocês o sistema ósseo, né? E a gente tem um sistema de articulação. Porque essa abertura de boca que eu tenho, de abrir e fechar, ela se dá o nome a uma articulação que é responsável por essa abertura e fechamento, que é chamado de ATM, articulação temporomandibular, certo? É uma articulação bilateral, ou seja, tem do lado e tem do outro. Quando eu falo que uma coisa é bilateral, é porque ela tem dos dois lados, tá? Situada anteriormente à orelha, certo? Tem como função possibilitar os movimentos da mandíbula com a ação dos músculos de mastigação, certo? Então, ela, junto com o osso de mastigação, eles dão essa possibilidade de abertura e fechamento. Então, quando eu perguntar para vocês como é o nome da articulação responsável pela abertura e fechamento da boca, aí vocês vão saber me dizer que é a ATM, a articulação temporomandibular, certo? A gente tem 4 principais, não é todos, mas a gente tem 4 principais músculos de mastigação, certo? A gente tem, ó, o músculo temporal, que também é chamado de osso, porque ele fica, o músculo temporal ele fica por cima do osso temporal, tá? Essa musculatura tem como ações principais a elevação da mandíbula, certo? Movimento em que é deslocada dorsalmente e fecha a boca, ou a retração quando suas fibras posteriores movimentam a mandíbula para trás, trazendo para a posição original, certo? Então, esse movimento de lateralidade, quando a gente coloca a mandíbula, ó, pro lado, a mandíbula pro outro, quem me possibilita é o músculo temporal, certo? Junto com a ATM. A gente tem um músculo de mastigação masseter, ó, que é esse aqui. Ele levanta a mandíbula, tá? Ele tem essa função de levantar a mandíbula. A gente tem o pterigoideu lateral, certo? E o pterigoideu medial. É um nome um pouquinho complicado. Mas o pterigoideu lateral, ele atua, né? Ele protrai, deprime o mento. O que é mento? É o queixo. Então, esse movimento de queixo que a gente tem, né? De vai e volta, quem dá é o pterigoideu lateral, certo? Junto com o pterigoideu medial, né? Que dá essa possibilidade de movimentação da mandíbula de lado a lado, certo? Então, os músculos de mastigação, minha gente, eles auxiliam na mastigação, né? Claro. E eles têm uma função de levantar o queixo, de abaixar o queixo, de movimentar a mandíbula para o lado e para o outro, né? Enfim, várias funções. Mucosa, né? A gente viu o osso, a gente viu o músculo, certo? E agora a gente vai ver a parte da mucosa. O que é a mucosa? A mucosa é o tecido que reveste as cavidades úmidas do corpo, certo? São cavidades internas que têm contato com o exterior, certo? Então, tudo isso que eu falei pra vocês, osso, não se tem contato com o exterior, né? Músculo, não se tem contato com o exterior, agora mucosa tem, certo? O que é mucosa? Lábios é um tipo de mucosa, os nossos lábios são uma mucosa. Os lábios, eles dão acesso à cavidade bucal, certo? É externamente revestida por pele e internamente por mucosa, certo? Então, ela é 100% mucosa, não tem osso, certo, gente? Quando eu falo de mucosa, gente, mucosa não tem osso. Osso é uma coisa, músculo é outra coisa e mucosa é outra. Onde tem mucosa não tem osso, tá? Então, ela é externamente revestida por pele e internamente por mucosa, certo? Então, o nosso lábio, ele é por fora, ele é só pele, tá? Certo? Só que eu tenho uns tipos de mucosa, certo? Eu tenho a mucosa de revestimento, que é um tipo,
Eu tenho a mucosa mastigatória, que é outro tipo. Tenho a mucosa especializada, que é outro tipo. Eu tenho 3 tipos de mucosa, certo? Então, a mucosa de revestimento, ela é macia e úmida, certo? A habilidade de esticar e comprimir, não está ligada ao osso, certo? Tem a cor vermelho vibrante, brilhante, perdão, abundante de vasos sanguíneos, reveste lábios, bochechas e a parte inferior da língua. Então, aqui, ó, eu tô falando desse tipo de mucosa aqui, ó. Aqui tudo, ó. Minha bochecha é mucosa de revestimento, certo? Por quê? Porque ela é úmida, ela é cheia de vaso sanguíneo, certo? O meu lábio é uma mucosa de revestimento, certo? A gente tem a mucosa mastigatória. A mucosa mastigatória, ela é ligada ao osso, né? Não é que ela seja feita de osso, ela é ligada ao osso. Então, ela tem uma textura firme, certo? Ela não é igual a bochecha. A bochecha é uma mucosa, mas é uma mucosa mole, né? Ela tem cor rosa clara, diferente da mucosa de revestimento, que tem um vermelho vibrante, né? Confere maior proteção para suportar a atividade mastigatória. Então, é um tipo de mucosa que tem mais contato com o alimento, certo? E ela é mais ligada ao osso, tá? Aí a gente tem a mucosa especializada. A mucosa especializada, ela recobre o dorso da língua, certo? E é formada de papilas. Então, essa mucosa que recobre a língua, ela é chamada de mucosa especializada, tá? A língua, gente, ela é composta por músculos, certo? Ela é um tipo de mucosa especializada, igual eu já falei pra vocês, certo? Essas papilas que a gente tem na língua, elas são responsáveis pelos sabores dos alimentos, né? Pelo paladar e por sentir alguma coisa, frio, gelado, quente. Dividida em dorso e região sublingual. Então, aqui, ó, eu tenho a parte dorso da língua e aqui eu tenho a região sublingual. Sub significa embaixo da língua, certo? E tem o assoalho bucal, que é entre a língua e os dentes inferiores, certo? Na verdade, gente, aqui, ó, região sublingual, que é embaixo da língua, e aqui nessa parte se chama o quê? Assoalho bucal, certo? Quais são as funções da língua? A língua tem a função de fala, movimentação dos alimentos para mastigação, né? É ela que forma o bolo alimentar muitas vezes. Tato através de sensores, gustação através das papilas, né? Eu posso sentir o sabor. Limpeza da cavidade bucal, né? Que a gente passa a língua todos os dias quando termina de comer. Enfim. Ainda tem a mucosa alveolar, gente, que também é um tipo de mucosa, certo? Ela é fina, vermelha e pouco aderida ao osso, certo? Quando eu falo de mucosa alveolar, gente, eu falo disso aqui, ó. Essa aqui, ela não é aderida ao osso, é uma mucosa super fina, que é chamada de linha mucogengival. Essa parte pontilhada aqui, ó, que vocês estão vendo, é a linha mucogengival, certo? A gente tem as glândulas salivares, que também faz parte da fisiologia da nossa boca, certo? E aí, as glândulas salivares são as que produzem a saliva, certo? Então, eu tenho a saliva mais serosa, que é a mais líquida, e a saliva mucosa, que é a mais densa, certo? As glândulas salivares são responsáveis pela função da saliva, né? Que é produzida pelas glândulas salivares. Lubrificação e limpeza, digestão, processo de remineralização dos dentes, certo? Ou seja, ela tem uma película protetora ali contra a cárie, só que ela sozinha, gente, não combate a cárie, eu vou deixar bem claro pra vocês. E ela tem uma formação de biofilme, que é justamente essa película que fica ali no dente, protegendo contra os agentes ácidos, tá bom? Só que a nossa saliva, para ela ter essa função, ela tem que estar o quê? Com flúor, né? Como é que eu posso aderir nessa saliva? Fazendo a minha escovação com flúor todos os dias. Tipos de glândulas salivares. Eu tenho as glândulas salivares menores, que são mais numerosas e são espalhadas pela mucosa, né, por toda a boca, e tem as maiores, que são as mais importantes, que são 3: a parótida, a sublingual e a submandibular,
certo? Essa aqui são as glândulas salivares, tá? Parótida, certo? A parótida é a maior glândula salivares, maior glândula salivar. Ela produz 25% da saliva, certo? Localizada nas bochechas, tá bom? Descarrega a saliva através do ducto parotídeo, que é esse ductozinho aqui, ó, tá? Acompanha aqui no mouse, ó. Aqui é a glândula, ó. A glândula, ela fica entre a mucosa e o músculo. Aqui é o músculo, ó. É o pterigoideu lateral, certo? E aqui, ó, é a parótida, certo? E aí ela descarrega a saliva, ela produz saliva aqui e descarrega a saliva por esse ducto para nossa boca, certo? Aí eu tenho a glândula sublingual, certo? A glândula sublingual é essa aqui, ó. Essa bem aqui, tá? Ela é a menor das glândulas salivares maiores. Ela só produz 10% da saliva, certo? É localizada abaixo da língua. Descarregada pelo ducto de Bartholin, tá? Que é esse ductozinho aqui, tá? E tenho a glândula submandibular, que é essa pequenininha aqui, ó. Só que ela é a segunda maior e produz 60 a 65% da saliva, tá? Localizada na fossa submandibular, descarregada pelo ducto submandibular, certo? Todas elas, pessoal, as glândulas salivares produzem saliva e são descarregadas por algum ducto, tá? Então, aqui, ó, essa aqui é a parótida, certo? Essa aqui é a sublingual e essa aqui é a submandibular. Por isso que a gente tem muita saliva na região inferior. A gente tem mais saliva na região inferior do que na região superior, tá? Aí a gente tem o palato, certo? O palato é esse aqui, conhecido popularmente como céu da boca, certo? Ele separa a cavidade nasal da oral, certo? Então, entre o meu nariz e a minha boca tem esse palato, né? Que é o céu da boca, que é formado. O palato, ele é formado pelo osso maxilar e pelo osso palatino, tá? A gente tem aqui, ó, mais na frente, o palato duro. Aí a gente vai chegando aqui mais nessa região, a gente tem o palato mole. O palato mole, né, ele é o terço posterior, ou seja, fica mais atrás, né? Ele não tem suporte ósseo, por isso que ele é mais molinho. Termina na região da úvula, gente. Essa região aqui, ó, isso aqui que o povo chama de campainha, né, popularmente, é chamado de úvula, tá? E aí a gente tem os freios na nossa boca, né? A gente tem 4 tipos de freios. A gente tem o freio superior, a gente tem o freio inferior e a gente tem o freio lingual e o vestibular. Esse aqui, gente, é o freio superior, labial superior. Esse aqui, todo mundo tem, tá? Esse aqui é o freio inferior, ó, tá? Aqui eu tenho o freio lingual, tá? Aqui eu tenho os freios vestibulares, ó, tá? Esse aqui é o freio vestibular, tá? E aí a gente viu, né, osso, a gente viu mucosa, a gente viu músculo, a gente viu glândulas salivares, e agora a gente vai ver, viu os freios, agora a gente vai ver os dentes, né? Então, os dentes, quais são as funções dos dentes? Mastigação, preensão do alimento, incisão, que significa corte, né? Dilaceração, que é rasgar, né? E a trituração. Então, por isso que se obter todos os dentes é muito importante, né? Por quê? Porque cada grupo dental possui uma característica diferente, uma função diferente, tá? E aí eu tenho os dentes. Os dentes, aqui, vou botar um pouquinho para vocês de anatomia interna, embora muitos já saibam, né? A gente tem aqui, ó, a parte do esmalte,
certo? Esmalte, dentina e polpa. Aqui eu tenho cemento, certo? Aqui eu tenho osso e aqui eu tenho gengiva. Mais uma vez, relembrando. Esmalte, dentina, que é a segunda camada. Polpa. Dentro da polpa a gente tem vasos sanguíneos, que são esses, e nervos. Viu? Aí aqui ó, tem o cemento, tem o gengiva, esse rosinho, e tem o osso, tá? Bom, os dentes são pequenos, duros, mineralizados, de coloração branca amarelada, né? E estão situados na porção inicial do aparelho digestivo, certo? Que é na cavidade bucal e colocados sobre maxila e mandíbula. Então, os ossos, eles ficam alojados na maxila e na mandíbula, certo? O esmalte dental, né, que é a primeira camada, é de origem ectodérmica, certo? E eles não apresentam um processo de reparação tecidual. Só uma curiosidade, o esmalte é o tecido mais duro do corpo humano, minha gente, para vocês terem uma ideia. Então, se você quebra o esmalte, ele não nasce de novo igual o osso, ele não se regenera igual o osso, certo? É a primeira parte do dente. Só lembrando que não existe esmalte na raiz, só nessa partezinha aqui, ó, que é chamado de coroa, tá? Vocês vão ver mais pra frente. Aqui, gente, onde o dente fica, aqui era um dente que foi logo extraído, né? Fica dentro do alvéolo, certo? Aqui é o alvéolo, tá? Tá um alvéolo sem o dente. Os dentes constituem, né, mais que um motivo decorativo, um belo sorriso, né? Nosso cartão postal, a nossa pronúncia, a nossa higiene, né? É o nosso convívio social. Participam, por isso, da determinação de traços. Então, se eu perco muitos dentes, né, meu rosto ele vai ficar diferente, né? Porque o dente ele dá aquele levantamento. Igual a gente pode ver aqui a situação aqui, ó, dessa senhora, tá? Função dos dentes e do sistema dental, tá? Os dentes, né, quando integrado ao sistema dental, cumprem as seguintes funções: mastigação, deglutição, fonação e estética, né? Sustentação, né, do tecido da face, como eu disse para vocês anteriormente. Então, o nosso dente é formado de coroa, colo e raiz, certo? Então, ó, coroa, colo, raiz, tá? A coroa dental, ela pode ser dividida em duas formas. A coroa é a parte visível do dente, né, funcional na mastigação e revestida por esmalte dental. Ela se subdivide em coroa anatômica e coroa clínica, né? É a parte que se projeta no interior da cavidade oral, acima do plano gengival, certo? Então, aqui, ó, ai Deus, aqui eu tenho uma coroa anatômica, certo? Aqui, ó, porque dá pra ver tudo, certo? Dá pra ver aqui um pouquinho de raiz e coroa. E aqui é a coroa clínica, que é o que eu vejo clinicamente, certo? Aqui, ó, aqui eu tenho uma coroa clínica. Aqui eu tenho coroa anatômica, certo? O colo é a porção estreitada entre a coroa e a raiz, certo? Essa aqui é o colo, ó. O colo, minha gente, o colo é o que divide coroa de raiz, certo? Ó, coroa clínica, daqui pra cá, coroa clínica, e coroa anatômica daqui pra cá, certo? Aqui, ó, é coroa anatômica, aqui é coroa clínica. Bom, a raiz em situação de normalidade é maior que a coroa, certo? Ela é a parte maior do dente, certo? É a porção dental implantada nos alvéolos,
certo? Então, é ela que fica dentro do alvéolo, né? Tanto na maxila quanto na mandíbula, certo? E ela é recoberta por cemento, tá? O cemento, gente, ele tem a função de unir o osso, certo? Com a raiz. Os dentes, eles podem ser unirradiculados, ou seja, eles possuem só uma raiz, tá? Só uma raiz aqui, ó. Tá? Eles podem ser birradiculados, ou seja, com duas raízes. Tá? Aqui, ó, duas raízes. Aqui, duas raízes, tá? Duas raízes, duas raízes. E eles podem ser multirradiculados, ou seja, com mais raízes, com 3 ou mais raízes, certo? Então, aqui eu tenho um dente, ó, com 4 raízes, entendeu? Aqui, ó, 3 raízes, podem vir fusionadas. Aqui são as diferentes anatomias de raiz, tá? Que pode aparecer. Aqui eu tenho a estrutura interna do dente, que a gente já até viu, né? Aqui eu tenho esmalte, dentina, polpa e cemento, ó. Essa parte aqui, o cemento, eu já falei pra vocês, que é o que interliga o dente com o osso. Porque o osso, ele fica preso, não fica? Então, o cemento que une ele aí com o osso. Já falei pra vocês sobre o esmalte. O esmalte, apesar dele ser um tecido mais duro do organismo, ele envolve completamente a dentina, certo? Formando saliências, ou seja, reentrâncias. A gente pode perceber aqui, ó, que existe dente de tudo quanto é forma. Quem dá essas formas aqui, ó, é tudo esmalte, tá? Não tem nenhuma coroa igual a outra. Todas são diferentes. Exatamente porque quem dá esse designer do dente, vamos dizer assim, é o esmalte, certo? Igual tá aqui, ó, diferente, ó. Tá vendo? Aqui, ó, permite perceber com nitidez os limites sinuosos que a linha do colo apresenta, em contraste com a coloração amarelada da raiz. Então, como eu disse pra vocês, só tem esmalte na coroa, na raiz não tem, certo? Funcionalmente, o tecido e as suas configurações anatômicas propiciam uma superfície com dureza para o corte e trituração, certo? Então, por isso que ele tem que ter o tecido mais duro, porque é ele que vai triturar os alimentos, é ele que utiliza a força, né? Quem pega todos os traumas, né, de mastigação, de quando cai, de quando bate alguma coisa dura, é o esmalte. Então, por isso que ele tem que ser um tecido resistente. Ele é composto, né, porção orgânica, né, água e cristais de hidroxiapatita, tá? Essa é a formação do esmalte. No esmalte ocorrem alterações, né, associadas com a idade, né? Com o tempo, ele vai perdendo a cor, né, a permeabilidade dele, ele vai ficando mais amarelado, certo? A dentina, gente, que é a segunda camada, constitui de um tecido conjuntivo mineralizado, elástico, ela já fica mais próxima ali da polpa, ela que recobre toda a raiz, certo? Então, eu tenho dentina, ó, aqui, em toda essa porção aqui, tá? Aqui ele tá falando sobre a polpa, gente. Essa aqui é a polpa, ó, tá? Que fica aqui dentro, tá? A dentina, ela é extremamente sensível à sua arquitetura, onde sobressai as terminações dos filetes nervosos. Então, por isso que quando a cárie vai chegando ali sobre, né? A cárie vai chegando ali próximo à dentina, ou na dentina, o dente começa a se incomodar. Por quê? Porque ela tem esses filetes nervosos, né? Por isso que a pessoa fica sensível quando toma água, né, gelada, quente, tá? E aí a gente tem o cemento, que é constituído por uma película pequenininha, gente, tá? O cemento é uma película pequenininha, ó. Pequenininha não, fina, tá? Que une, né, o dente com o osso, tá?
permite maior fixação do dente, né, no tecido ósseo do alvéolo, graças às fibras colágenas da membrana periodontal que se fixam em ambos, tá? E a gente tem a polpa, gente. A polpa é o tecido mole diferente do esmalte da coroa, ela é realmente bem mole, tá? É o coraçãozinho do dente, tá? Ela é sensível, é um elemento vivo, certo? Bem vivo. Então, ela é a vida do dente. Então, por isso que quando a pessoa faz um tratamento de canal, né, perde a vitalidade do dente, porque perdeu a polpa. Ela que dá todo o suprimento sanguíneo, o suprimento celular que o dente necessita. Aqui, só pra gente fixar, aqui eu tenho a coroa clínica, né? Aqui, daqui pra cá eu tenho a coroa anatômica. Coroa clínica por quê, gente? Porque a gengiva já fica aqui, ó. Então, não dá pra ver essa parte. Então, a coroa anatômica, ela é tudo isso aqui,